Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Candeia Pod, um bate-papo no formato podcast que está sendo realizado hoje, excepcionalmente, nas dependências do Engenho Central de Pindaré, onde o Instituto Cultural Candeia estará apresentando as suas ações e também o nosso time de instituições parceiras. Dentre as nossas instituições parceiras estão aqui os seus representantes, Dr. Antônio Muniz, o senhor Valmir Trindade e o senhor Edilson Brito. Gostaria também de aqui apresentar algumas ações que estão sendo promovidas pelo Instituto Cultural Candeia. Dentre elas, chamada pública para produtores de cordel e repente do Estado do Maranhão. Dentre elas, chamada pública para membros do CONSEC-MA. Também estamos com uma chamada pública para comunidades tradicionais de matriz africana. Gostaria de aqui apresentar o nosso time de instituições parceiras, pedindo que cada um se apresente e apresente também as suas respectivas instituições, as quais representam. Vamos iniciar aqui com o senhor Antônio Muniz. Então, boa tarde a todos, eu gostaria de saudar a todos aqui presentes, agradecer o convite do fundador do Instituto Cultural Candeia, Robert Paixão. Agradecer o convite que foi feito na semana passada, onde nós cogitamos a possibilidade de conversar no próprio escritório em São Luís. Não foi possível, mas quis o destino que fosse aqui no Engenho Central, aqui em Pindaré. E eu falo isso com muito carinho, porque muitos aqui me conhecem, sabe que eu convivi aqui em Pindaré Mirim, Robert, durante muito tempo da minha vida, tenho um carinho muito grande aqui pelo município. Fomos em busca, como natural da vida, fomos em busca de estudo, de conhecimento, de qualificação, mas sem esquecer as nossas origens, os nossos amigos que aqui deixamos. E fico muito feliz em voltar aqui ao Engenho Central, um local onde, na última ocasião que eu estive, estava completamente distinto da condição que eu encontro hoje. Fico muito feliz em que o município de Pindaré, que conta com esse patrimônio único, costumo dizer que cada cidade tem a sua beleza, mas que são belezas que não podem ser comparadas porque são únicas. E o município de Pindaré tem esse patrimônio e que, felizmente, foi resgatado e está de parabéns. Agradeço a oportunidade, convivi durante muito tempo aqui em Pindaré e fico muito feliz em retornar aqui. Do ponto de vista profissional, já estamos na advocacia já há 11 anos com escritório estabelecido na capital maranhense, em São Luís, em frente ao Ministério Público Federal, na Areinha, no bairro da Areinha. Um escritório que atende diversas demandas através de advogados parceiros, mas um escritório com muita luta, foi adquirido com muito trabalho, com muito esforço. É um escritório particular. Sou o sócio fundador, proprietário do escritório. Já atuo há 11 anos no direito administrativo, com especializações no direito administrativo, direito processual civil, gestão pública municipal e direito constitucional. Então, já 11 anos eu costumo dizer que na advocacia é muito tempo, porque todo dia nós nos deparamos com problemáticas naturais da vida. Todo dia nós temos um problema diferente a ser enfrentado. E 11 anos já é um certo tempo, que já nos dá uma confiança de poder colaborar da melhor maneira possível. E desde o primeiro contato com o fundador, com o Robert, que nos passou todo o ideal do Instituto, o objetivo, as temáticas abordadas, isso nos trouxe bastante convicção. Então, diante desse contexto, eu gostaria de me colocar à disposição, não só a mim, mas o escritório, os demais colegas que comigo trabalham nas mais diversas áreas do direito, colocar à disposição do Instituto Cultural Candeia em todas as suas iniciativas, a nível estadual, a nível municipal, tudo que for
direcionado às suas temáticas que são de extrema importância, ainda mais nos dias de hoje, onde nós imaginávamos que certas situações, certas temáticas já estariam, de certa maneira, ultrapassadas. E quando o Robert nos passou a temática da matriz africana, acredito que é algo de suma importância nós estarmos debatendo, conversando, um momento onde temos evidenciado pela mídia inúmeros casos altamente desagradáveis, absurdos para uma sociedade moderna, uma sociedade contemporânea, onde busca por direitos em sentido amplo, em sentido macro, e você percebeu um retrocesso em preconceitos, em demonstrações de ódio absolutamente abomináveis. Eu acho que o Instituto Candeia tem tudo para colaborar de forma significativa a nível estadual, no que se refere à grande importância da matriz africana para a nossa sociedade. Então, eu me coloco à disposição para colaborar no que for necessário no âmbito judicial. Muito obrigado, doutor Antônio. O Instituto Cultural Candeia agradece a parceria e o reconhece como um grande profissional e ativista cultural do estado do Maranhão. Eu gostaria também aqui de apresentar a nossa instituição parceira, o Instituto Guarnicê, representado na figura do seu fundador, Valmir Trindade. Valmir Trindade, se apresente ao nosso público. Olá, gostaria em primeiro lugar de agradecer a Deus, agradecer o convite do Instituto Cultural Candeia, feito a nosso coletivo. Sou Valmir Trindade, sou professor, atualmente estou atuando na instituição de ensino em EMA vocacional, que funciona no Gênio Central de Pindaré na condição de supervisor pedagógico. Sou pesquisador da cultura popular e atualmente estou como presidente do Instituto Guarnicê de Incentivo à Cultura. É um coletivo cultural sem fins lucrativo que surgiu em 2021, durante a pandemia, com o intuito de promover a cultura popular produzida no Vale do Pindaré, em especial o Bumba Meu Boi, que naquele momento passava por inúmeras dificuldades. A classe cultural foi a primeira classe a parar durante a pandemia, e alguns grupos estavam se desfazendo de suas indumentárias, se desfazendo de parte do seu patrimônio, e aí, devido ao isolamento social, surgiu uma grande exploração das redes sociais e da internet. E aí, nesse cenário, surge o Instituto Guarnicê, no intuito de salvaguardar essas manifestações culturais, no sentido de promover a cultura popular que é produzida no Vale do Pindaré, e com o passar do tempo, nós nos formalizamos enquanto coletivo cultural, onde nós abrangemos diversos grupos culturais do Vale do Pindaré. Mas o nosso foco principal é atuar junto aos grupos de Bumba Meu Boi, uma vez que somos pesquisadores da cultura popular com foco no Bumba Meu Boi. E aí esses grupos que fazem parte desse coletivo, que é o Instituto Guarnicê, eles são também assessorados em questões de editais, em questões de documentação jurídica, em captação de recursos e outras formas de fomento na área da cultura. Então, nós agradecemos o convite do Instituto Cultural Candeia, nos colocamos à disposição. Também já abro um parêntese para fazer também o reconhecimento das ações que são desenvolvidas por esse Instituto e dizer que estamos aqui para contribuir, e é uma satisfação muito grande estar com os demais convidados aqui participando deste momento. Também queria destacar a grande iniciativa do Instituto Cultural Candeia quanto ao mapeamento das comunidades tradicionais do Vale do Pindaré. Então, nós também somos uma instituição parceira, nos colocamos à disposição também de estar junto com o Instituto Cultural Candeia, auxiliando nessas ações. É uma ação muito importante, muito interessante. Acredito que uma ação inédita fora o poder público,
que visa dar visibilidade para essa comunidade que atualmente tem sofrido muito com a questão do racismo religioso, com a questão de ataques, com a questão da própria intolerância, né, que tem surgido e são as comunidades que mais são afetadas, né, são as primeiras a serem afetadas diante do racismo estrutural que tem se mantido em nosso país. E acredito que é uma ação que vai resultar em bons frutos e uma forma de provocar o poder público diante das situações que têm ocorrido no nosso estado e no nosso país, e principalmente uma forma de dar visibilidade a esse público para que ele possa buscar os seus direitos e, acima de tudo, ter uma reparação social e buscar políticas públicas que possam lhe contemplar. Então, eu já parabenizo o Instituto por essa iniciativa e nos colocamos à disposição de ser parceiros dessa iniciativa. Eu queria fazer um adendo aqui à fala do companheiro Valmir, no que se refere às políticas públicas voltadas a toda essa disseminação de ódio que tem acontecido cada vez mais, não só a nível de Brasil, mas claro que nós temos que tratar da nossa realidade, e que essas políticas públicas elas ultrapassem o contexto do executivo, senhor Robert, mas também que sejam direcionadas ao âmbito legislativo. A legislação precisa cada vez mais estar acompanhando a gradação do ódio que tem ocorrido na nossa sociedade. Muitas legislações, a lei do racismo, por exemplo, é uma lei de 89, a 7716 de 89. Claro que nesse período passou por algumas atualizações, mas essas atualizações precisam estar cada vez mais em evidência, cada vez mais em fiscalização, em monitoramento, para que realmente os agressores, os violadores dos direitos humanos possam se sentir realmente coagidos ao ponto de entender que práticas como essas não cabem mais na nossa sociedade. E o Instituto Cultural Candeia vem a somar imensamente nesse sentido ao trazer a matriz africana, a trazer essa temática como um de seus pilares. Então, o fundador, o Robert, está de parabéns por poder enfatizar ainda mais essa temática que acreditávamos nós que já era algo controlado na sociedade, inexistente não, porque nós sabemos que historicamente o racismo ele tem um contexto estrutural, sistêmico, mas os fatos recentes nos deixam bastante alarmados. Então, eu gostaria aqui de externar parabéns ao Instituto, na pessoa do Robert, por trazer essa temática que é de suma relevância para o contexto social atual. O Instituto ele nasce dessa violência gratuita que vem ocorrendo contra as comunidades tradicionais de matriz africana. O Instituto Cultural Candeia ele é um instrumento de visibilização cultural, não só na matriz africana, mas também em outros segmentos e outras linguagens artísticas e culturais que se encontram sobre estado de vulnerabilidade. O Instituto Cultural Candeia é parte integrante da Candeia Empreendimentos, empresa que atua principalmente no ensino de arte e cultura não especificado, como também a realização de feiras e eventos. Vamos conhecer agora o senhor Edilson Brito, gestor do Engenho Central de Pindaré, e ele irá trazer aqui um pouco também da sua experiência, da sua vivência enquanto ativista cultural e enquanto gestor de um espaço tombado que faz parte do patrimônio material e imaterial da história do Maranhão, que é este grandioso Engenho Central São Pedro, na cidade de Pindaré-Mirim, Maranhão. Edilson Brito, com você. Olá, eu sou Edilson Brito, professor da rede estadual, rede pública de ensino, há 19 anos, com uma
algumas experiências, principalmente no âmbito educacional, como gestão de escola, professor, né, supervisor da educação do campo, como mediador do Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, o NAS, né, participante do Movimento de Arte Educadores, já fui presidente da Associação de Arte Educadores do Maranhão, a MAI. Atualmente faço parte do Conselho Fiscal da Federação de Arte Educadores do Brasil, né, e com o último vínculo aqui no Engenho Central de Pindaré, que é um centro educacional profissionalizante, e que mantém a expertise da educação e da cultura. Esse espaço suntuoso, como já foi dito, que é tombado, né, um bem brasileiro, patrimônio, e que cedia atividades da educação e, principalmente, atividades da cultura, tá? Do eixo cultural da cidade de Pindaré-Mirim, que é muito forte, a religião de matriz africana, o Bumba Meu Boi, o Divino Espírito Santo, tambor de crioula, entre outras atividades, né? Nós primamos por realizar atividades que possam potencializar, evidenciar cada vez mais o fazer dos fazedores culturais da localidade e da região do Vale do Pindaré. É uma satisfação estar aqui, aceitar o convite do Instituto Candeia, aqui ao lado do Valmir Trindade, do Instituto Guarnicê, e Dr. Antônio Muniz, que tem um escritório de advocacia em São Luís, que está se propondo a ser um parceiro do Instituto Candeia, que tem uma meta, uma bandeira principal, que é a defesa e a promoção das atividades, dos cultos, da religião de matriz africana no estado do Maranhão. Sobretudo, divulgar os eventos, os editais, promover mapeamentos, e estamos, nesse momento, para contribuir com algumas falas, questionar, responder. Estamos à disposição. Esse é o nosso time de instituições parceiras, amigas, muito bem representadas na figura desses profissionais, dessas pessoas que aqui estão, que se predisporam a auxiliar das atividades culturais promovidas pelo Instituto Cultural Candeia. O Engenho Central de Pindaré, o Engenho São Pedro, na pessoa do Edilson Brito, sempre nos deixou à disposição este espaço cultural, este espaço que respira arte, que cotidianamente, e representa muito bem as linguagens culturais existentes na região do Vale do Pindaré. Voltando aqui ao nosso bate-papo, relembrando que nós estamos com 3 chamadas públicas em aberto, ocorrendo simultaneamente, sendo a primeira chamada pública para produtores da literatura de cordel e do repente do estado do Maranhão, sendo a segunda chamada pública para comunidades tradicionais de matriz africana do Vale do Pindaré, porém também com abertura para outras regiões mediante pedido ou demanda apresentada por essas comunidades, sendo a terceira chamada pública para membros do CONSEC-MA, do Conselho Estadual de Cultura. Eu gostaria de colocar aqui em aberto entre os nossos convidados em discussão a importância dessas chamadas, o impacto que ela pode ter no estado do Maranhão, ou até mesmo o impacto que ela pode ter para a classe artística e cultural. Certo. Eu gostaria de comentar, Robert, em relação aos chamamentos, tentando ser breve, mas todos os meus questionamentos eles vão de encontro, lógico, com você, com o professor Edilson, que estão conselheiros, né, estadual de cultura, e principalmente de encontro com um conhecimento maior que tem, aqui dentre nós, jurídico, com o doutor Antônio, né.
nós estamos em novos tempos, né? Um advento aí de uma reformulação cultural a nível nacional, com a recriação do Ministério da Cultura, com uma nova regulamentação de leis, de fomento, de apoio para a cultura, e principalmente de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, diante de que todos nós, tanto quem faz a cultura enquanto sociedade civil e quem faz a cultura enquanto gestão, enquanto poder público, que nós precisamos nos reciclar e dar um novo passo à frente, né? Nós estamos aí com o advento de importantes leis de fomento, de valorização, e quem está na ponta, às vezes, ele não tem conhecimento disso, né? Ele não tem conhecimento disso. Por exemplo, o cordel, esse chamamento é muito importante que vocês estão fazendo, e o cordel é patrimônio imaterial do Brasil. Porém, o cordel ele não tem o investimento que necessita dentro dos municípios, né? Ele não há uma valorização dentro do município, porque ele tem uma predominância no Nordeste, né? No Maranhão, o órgão que faz essa proteção, essa salvaguarda, valorização, além da Secretaria de Estado da Cultura, é o IPHAN, né? E pouco se tem mapeado dentro do Estado do Maranhão, né? Isso. É uma política importante, porque ela vai de encontro com memória, ela vai de encontro com a educação, e pouco se tem de investimento e valorização desses cordelistas, desses mestres, né, desses repentistas, e que são tratados, de uma certa forma, até com preconceito, né, dentro das escolas, dentro do meio artístico, né, e não há uma certa proteção do que é produzido, principalmente aqui no Estado do Maranhão. Ou seja, o trabalho dele, enquanto patrimônio, não está sendo valorizado. Essa atitude do Instituto é importante porque vai de encontro de saber onde estão esses cordelistas repentistas, para que eles possam se organizar e conversar de igual com o poder público. Não é verdade? E aí nós precisamos de uma avaliação, nós precisamos de que, aí vai de encontro também com essa visibilidade dos conselheiros, de quem é membro do CONSEC, esclareça para quem produz cultura lá no interior, que faz aquela cultura por sua tradição, por sua religiosidade, por seus costumes, para saber que existe uma política pública que pode amparar ele, que ele está protegido, que existe uma salvaguarda para ele, né? E também orientar os gestores públicos, porque a maioria dos gestores públicos tem uma visão de cultura de massa, só de eventos. Aniversário da cidade, São João, Carnaval, Dia do Evangélico, Natal. E deixa de lado a cultura popular. Não tem um entendimento de igual para igual. E dentro dos orçamentos públicos das prefeituras, em sua maioria, não há eu desconheço um município que faça, exceto Paço Lumiar e São Luís, que façam editar de chamamento público de credenciamento. É apenas uma contratação direta, que não se sabe de onde vem esse recurso, e entrega-se na mão do produtor cultural e ele recebe como um repasse. Mas ele não sabe a origem daquele dinheiro. E aí, por vezes, o gestor público também é penalizado quando o fazedor de cultura que não entende, não sabe de onde vem aquele recurso, diz que todo tempo tem dinheiro para a cultura, né, e que é direito dele, mas ele não acessa esse recurso. Ou que o recurso foi rateado de forma diferente, que ele não entende. Então, assim, eu acredito que essa meta, essa proposta do Instituto Cultural Candeia, quando ele visa fortalecer e dar visibilidade para os membros do CONSEC, vai fazer com que sejam pessoas que vão multiplicar esse novo momento que nós estamos vivendo da cultura. Né? Explicar que existem leis, explicar que existem editais e também ouvir as dores de quem faz. Né? Porque nós precisamos reinventar a cultura do Maranhão no sentido de gestão. Nos últimos anos, nós não temos tido uma gestão cultural que abrace todas as áreas da cultura. Infelizmente, nós estamos assistindo o dinheiro que seria para os fazedores de cultura, que seriam para propagar, através de lei de incentivo, através de fundo estadual de cultura, que tem a participação do CONSEC nesse controle,
sendo usado para eventos públicos. E esses eventos públicos muito centralizados na capital e deixando quem produz a cultura popular de fora. Então, assim, eu tenho esses dois comentários em relação a esse chamamento. E o chamamento da matriz africana é importante porque é uma religião que atua muito na invisibilidade, por questões de preconceito e também por questões culturais. Certo? Então, é um público que foi muito perseguido, e até hoje é perseguido, né? Sofre o preconceito. Então, as pessoas preferem se isolar naquela comunidade do que ir em busca de um benefício, em busca de uma visibilidade, em busca de mostrar que existe, que está ali, que tem atividades, que desenvolve atividades, né? E aí eu já vejo grandes passos acontecendo, né? Por exemplo, em Pindaré nós realizamos o encontro de terreiro. Esse ano nós vamos para a 10ª edição, né? Então, assim, começamos muito timidamente. Algumas pessoas tinham medo de sair de casa, de sair na rua com o branco, né, que acontece sempre no mês de novembro. Nós começamos apenas com 2 terreiros. Então, hoje nós já temos a adesão de mais pessoas, hoje a gente já faz um debate maior, já tem um esclarecimento maior com a presença do poder público, né? E aí nós começamos a incentivar. Nós percebemos o quê? Que com a realização de Pindaré, vários municípios começaram a fazer também, né? Então, hoje a gente está vendo com que as pessoas estão dizendo: ei, eu estou aqui, eu existo, eu quero também ser visibilizado, porque a partir do momento que eu sofrer o preconceito, que eu sofrer o ataque, o poder público pode simplesmente dizer que eu não existo, porque eu não fui visto, eu não me apresentei, né? Eu não me identifiquei, na verdade, eu não me auto-identifiquei, não me declarei como comunidade tradicional do terreiro. Então, assim, nós temos observado que é preciso essa organização. Então, o Instituto está de parabéns porque ele está dizendo aqui: vamos nos organizar. Depois de nos organizar, nós vamos saber quais são os nossos problemas, quais são os nossos anseios, né? Vamos provocar quem? Vamos provocar o poder público, vamos provocar o meio jurídico, saber aonde nós podemos, o que tem, o que nos ampara, né? O que nós temos de problema e aonde o meio jurídico pode nos auxiliar, né, para conquistar os nossos direitos. Então, assim, eu acho que é muito bom essa chamada, né? E quem for de terreiro, eu recomendo acessar as redes sociais do Instituto, a participar desse mapeamento, a participar desse chamamento, porque, sem dúvida, nós vamos ter benefício, ainda mais agora com o advento de 2 leis importantes, que é a Paulo Gustavo, que ele tem um recorte especial e uma cota especial para os povos tradicionais dentro de suas ações, né? E a Lei Aldir Blanc, ela vai ser uma lei de fomento permanente, né, para os próximos 5 anos. Então, assim, nós precisamos ter esse chamamento para mostrar para as pessoas que existe lei que os protege, né? E eu tenho certeza que existe, dentro do Maranhão, vários espaços sagrados que podem ser tombados, né? Que pode se tornar um espaço de memória, que está previsto na nova reformulação do Ministério da Cultura, um espaço de patrimônio imaterial, né? Um espaço arqueológico, um sítio arqueológico, né? Nós sabemos que tem pessoas, principalmente nas comunidades quilombolas, de matriz africana, que descendem de mais de 100 anos, né, só de prática religiosa, né? Aqui mesmo na região de Pindaré, nós temos pessoas que já têm bastante idade, então ali é um espaço de memória, ali tem uma história toda, né, contada. Você, como líder religioso, vem de uma descendência, então o seu espaço tem esse recorte, essa vertigem de espaço de memória, né? O que já funcionou hoje onde é o seu espaço? Então, é preciso a gente buscar essa raiz ancestral, e tem leis que lhe permitem essa manutenção desse espaço e lhe protegem que esse espaço não possa também ter um outro uso, né? Porque o que tem acontecido hoje dentro dessa visão dos ataques é se apropriar dos espaços sagrados, é chegar e expulsar o líder religioso e toda a sua comunidade de lá. E aí se apossar desse espaço. Mas com qual intenção?
Será que não tem uma intenção lá no fundo também religiosa? Porque não é só financeira, né? Será que não querem se apropriar da ancestralidade que tem ali dentro, do axé que tem ali dentro daquele espaço? Então é preciso que as pessoas, eu recomendo muito para as pessoas que são das religiões de matriz africana, que se atentem, que quebrem esse preconceito, esse paradigma e comecem a se autodeclarar, comecem a participar dos chamamentos, porque existem leis que os protegem e amparam e lhes dão também suporte nas suas práticas, né? Então, esse os comentários que eu queria falar em relação a esses 3 chamamentos, que eu acho muito interessante. Pode sim. É exatamente nesse contexto legal, citado pelo companheiro Valmir, que é importante nós ressaltarmos e o parabéns à iniciativa do Instituto Candeia, na pessoa do fundador Robert, porque somente a cultura ela é capaz de despertar na sociedade o verdadeiro reconhecimento de seus direitos, a verdadeira libertação e reconhecimento dos seus direitos que por muitos são desconhecidos. A partir do momento que a sociedade se depara com direitos que ela desconhece ou desconhece a sua sustentação legal, isso implica diretamente nas autoridades competentes, em especial no legislativo, para que possa dar o suporte legal, o suporte legislativo, quando ausente, quando determinados direitos não estejam previamente pré-estabelecidos em lei. Então, acredito que a iniciativa do Instituto, a proposta, a essência do Instituto é de suma relevância para que possa exatamente proporcionar, do ponto de vista jurídico, uma implicação na reforma ou na elaboração de leis, caso inexistentes. Então, mais uma vez, parabenizar o Instituto, Robert, por essa iniciativa. Muito obrigado. Bem, quero ressaltar a importância do Instituto Cultural Candeia, com esses 3 chamamentos públicos, né, no âmbito da cultura, sobretudo da cultura, porque a religião é um elemento da cultura, né? A cultura abrange quase tudo das nossas vidas, e a religião está dentro da cultura. E essa preocupação que foi evidenciada na fala de Valmir Trindade, né, e que o doutor Antônio Muniz se colocar à disposição no sentido de combater toda forma de discriminação, de crime contra os religiosos, né? A ideia da declaração, autodeclaração, é uma forma de afirmação e de visibilidade da identidade religiosa dos povos, né? Das pessoas. Isso é muito importante para que as pessoas possam se sentir bem, fazendo o que gosta, e buscar seus direitos como sujeitos de direitos. Todos nós temos direitos, né? E o legislativo, o judiciário, o executivo precisa garantir esses direitos para todos, indistintamente, né? Em relação ao edital específico para os membros do CONSEC Maranhão, né? Eu estou nessa gestão enquanto representante da SEDUC, tá? Representando a Secretaria de Estado da Educação, e existem muitas temáticas e discussões em torno dos fazedores, do acesso aos recursos, do acesso, da cobertura da legislação para garantir aos fazedores culturais, para garantir essa cultura, né, que essa cultura seja de acesso a todos, né? Pablo Picasso dizia que o mais importante na arte não é a arte, mas sim o acesso, né? A arte por si só, ela não causa efeito. Ela causa efeito no momento que você tem acesso a ela, que você contempla ela, que você usufrui da arte, que você se propõe a passar por um processo de estesia, que é a capacidade humana da sensibilidade, tá? Então, a cultura popular é arte, né? E a LPG, a Lei Paulo Gustavo, que
fortemente vem potencializar o audiovisual, mas as outras manifestações culturais podem ser evidenciadas, retratadas e beneficiadas por meio do audiovisual. Tá? Eu avalio que, a partir dessa primeira edição, certamente as outras edições, nós já possamos ter muito mais visibilidade no fazer popular, na cultura popular, por meio do audiovisual, que é uma janela, né, que vai fazer uso das redes sociais, da internet, e que vai dar visibilidade, vai potencializar a identidade de muitos fazedores, sobretudo da religião de matriz africana. Um outro fato que traz uma grande importância para o chamamento que é feito aos membros do CONSEC-MA é o fato de, através do website do Instituto Cultural Candeia, nós, de uma forma bem direta, possamos visibilizar os membros do CONSEC-MA para os seus representados. Ou seja, cada segmento artístico poderá ter acesso direto ao representante daquele segmento dentro do Conselho Estadual de Cultura, mas é preciso que os agentes e os membros do CONSEC-MA do biênio 2022-2024 se conscientizem dessa importância e possam vir conosco participar deste chamamento para que a gente possa visibilizá-los e compartilhar as formas de contato que eles disponibilizam para os seus representados, ou seja, para as linguagens artísticas e culturais do estado do Maranhão. É uma vitrine, né, para mostrar, para que a sociedade conheça cada membro, né, e perceber o perfil de cada membro que está, nesse momento, no Conselho, representando toda uma sociedade, né, representando os fazedores culturais. Tá? Sabendo que o CONSEC ele é composto por membros da sociedade civil, por gestores das redes das secretarias municipais de cultura e instituições como a UFMA, o IFAM, e órgãos como a SEDUC e outras secretarias. Então, certamente é importante essa vitrine ofertada pelo Instituto Cultural Candeia para que a sociedade conheça seus membros, os membros do CONSEC-MA. Eu acredito, Robert, que esse chamamento ele tem um diferencial muito importante, porque quando você está dando visibilidade a quem está conselheiro, né, estadual de cultura, você está ali acendendo uma luz para quem está fora deste eixo dessas instituições, desses colegiados, né? Essa ação do Instituto, ela vem de encontro de fazer com que o fazedor de cultura possa ver em quem está nesse colegiado, que é o Conselho Estadual de Cultura, possa lhe representar. Vamos supor, fazer uma suposição, que em um determinado município do Maranhão exista um Bumba Meu Boi, só que esse Bumba Meu Boi ele só sai no carnaval, né? Digamos que a gestão municipal da cultura não o reconhece enquanto manifestação cultural, né, por uma questão ou outra. Então, ali no seu perímetro, na sua vizinhança, ele não vê ninguém que possa representar essa inquietação dele, por não estar sendo reconhecido pelo poder público enquanto manifestação cultural, né? Então, quando ele tem essa visibilidade, quando ele sabe que existe alguém, a oportunidade de acessar o seu representante. O seu representante, então é alguém que vai representar ele. Ele vai chegar lá e vai dizer, olha, eu faço um Bumba Meu Boi no período do carnaval, mas o meu município não me dá suporte. O meu município não me reconhece enquanto manifestação cultural. Por exemplo, existem grupos de Bumba Meu Boi que fazem apresentações, que fazem o seu ciclo dentro de cemitérios. Pode, por uma questão ou outra,
gestor de cultura não reconhecer como manifestação cultural, não dar um apoio, achar algo estranho. Mas, para quem produz, tem um significado fazer ali. Né? Tem um significado. Então, quando ele vê que existe alguém aqui, a nível estadual, que representa ele, que tem aquela cadeira cultura popular, patrimônio imaterial, então ele vai até essa pessoa provocar. E, por vezes, quem está nessa situação também desconhece. Então, acredito que essa prática, essa atividade do mapeamento vai ser de suma importância, porque as pessoas vão ter um outro canal a quem recorrer, né? A quem se informar. Né? Por exemplo, hoje nós temos para mais de 100 municípios do Maranhão que ainda não aderiram à Lei Paulo Gustavo. Né? E aí eles não vê lá no seu dia a dia alguém que ele possa recorrer, mas ele sabendo que existe um conselho, que existe um conselheiro naquela região dele, ele vai provocar, e esse conselheiro automaticamente vai provocar a gestão municipal para saber o que está acontecendo, né? Se o município está com dificuldade, se é falta de vontade, se não é, né? Então eu acredito que esse mapeamento vai de encontro com isso, é um avanço muito importante, porque também impede que pessoas que não representem essas categorias possam estar hoje conselheiro. Né? Porque existe um critério para que você esteja conselheiro. Né? Então, quando se torna público, quando se torna visível para todo o Estado, quem faz vai saber se ele consegue se ver representado ou não. Né? Então, assim, é uma forma que vai, eu acredito que é uma atividade que vai, de forma significativa, dar até empoderamento para quem está hoje fazendo parte do CONSEC, de poder aí desenvolver as suas atribuições enquanto conselheiro. Até agora, poucos integrantes do CONSEC-MA responderam a essa chamada pública, e eu gostaria de imediato, também convidar ao nosso amigo e irmão e confrade deste colegiado, que é o CONSEC-MA, o senhor Edilson Brito, a ingressar nesta chamada pública, de modo que os segmentos no qual o senhor representa dentro do Conselho Estadual de Cultura possam ter acesso a você, possam conhecer sua rede social, ter uma forma de entrar em contato com você, e você possa vir trazer estas demandas para dentro do colegiado, para dentro do CONSEC-MA. Edilson Brito, eu espero que você responda a nossa chamada pública para, de logo, quanto antes, nosso público que estão aqui nos visibilizando, que estão aqui nos assistindo, possam também conhecer uma forma de entrar em contato com você. Farei, vou atender o pedido, e inclusive recomendar, vou colocar no grupo dos colegas do CONSECMA, porque de fato é uma vitrine para que a sociedade conheça todos os representantes, quem os representa no CONSECMA-MA. Tá? Farei sim. Fazer um complemento só. Complemento curto aqui. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Robert, eu gostaria, para finalizar, apenas ressaltar, reiterar, explicitar que o escritório está à disposição para colaborar com o Instituto Cultural Candeia em todas as suas iniciativas, seja de participação, seja de seminários, palestras, orientações, tanto na minha pessoa quanto na pessoa dos colegas que comigo militam na advocacia, nos mais diversos temas direcionados e que sejam necessários à melhor disseminação do Instituto Cultural Candeia. Será um prazer poder colaborar e tenho certeza que os colegas que comigo atuam também terão a mesma satisfação em poder estar somando em todos os aspectos jurídicos que forem necessários, para que nós possamos disseminar à população tanto as políticas públicas, mas no ponto de vista jurídico, o aspecto legislacional, o amparo legal, que tudo que muitas vezes não há o conhecimento explícito, mas que nós possamos colaborar nesse sentido. E o escritório está à disposição para colaborar. Doutor Antônio Muniz, nós que agradecemos o fato de você ter se
sensibilizado quanto a essa nossa necessidade de termos alguém que possa nos dar um amparo legal, dentre qualquer eventual necessidade. E eu gostaria também de estender esse convite para que o senhor pudesse se sensibilizar e amparar não só o Instituto Cultural Candeia, mas também o Centro Obaçabá Muzambê, no qual eu sou fundador e preservo, dentre este espaço, as culturas e tradições das comunidades de matriz africana. Espero não necessitar de nenhum serviço tão logo, mas gostaria que o senhor ficasse também à disposição desta instituição, deste coletivo de pessoas. Desde já, explicito que será um prazer poder colaborar também em todas as iniciativas, em todos os institutos engajados, externo também a minha iniciativa ao companheiro, ao colega Valmir Trindade, em todas as suas iniciativas culturais, e também, claro, estender qualquer apoio que for jurídico, que for passível de colaboração do escritório, também ao seu Edilson Brito, gestor aqui do Engenho Central, de Pindaré-Mirim, poder somar. A minha iniciativa, meu desejo é apenas poder colaborar do ponto de vista jurídico. Acredito que a legislação ela ainda é um entrave muitas vezes de falta de conhecimento, para que se possa realmente proporcionar atitudes devidamente fundamentadas. E o meu objetivo, a minha intenção é exatamente colaborar nesse sentido e deixo o escritório, como disse, não só na minha pessoa, mas como dos demais colegas que comigo trabalham, à disposição de todos os institutos parceiros aqui do Instituto Cultural Candeia. Nós agradecemos a participação de todas as instituições que aqui estiveram, agradecemos as pessoas que aqui estão, o senhor Dr. Antônio Muniz, o confrade e colega Valmir Trindade, e o senhor, colega e confrade Edilson Brito, gestor do Engenho Central de Pindaré. Esse foi o nosso primeiro episódio do Candeia Pod, um bate-papo no formato podcast que envolve temáticas correlacionadas à cultura local e estadual. Um forte abraço.